Oi, gente, passando aqui para recomendar alguns livros LGBT que eu tinha aqui na minha estante, né? E vamos lá para a recomendação. Vamos começar aqui com o primeiro livro, que é o Arlindo, que é um livro, uma história em quadrinho da Luísa Souza. A história de Arlindo vai se passar no Rio Grande do Sul, ali por volta dos anos 2000, 2008, não sei, mais ou menos. E a história vai contar a história desse adolescente, que é o Arlindo Júnior, e a sua vivência ali na cidade, com sua família, seus amigos, e mais ou menos a premissa da história é essa. Vai ter um romance, desenrolar aí no meio de tudo isso, e a história vai explorar também bastante, não só o romance do Arlindo em si, mas também a vivência dele em casa, que isso é uma parte assim que me tocou bastante durante a história. A mãe dele trabalha fazendo doces, ela é tipo uma confeiteira em casa. E a mãe dele meio que só atura o pai dele, né? Porque o pai dele a gente vê que é uma pessoa assim horrível. Que, nossa senhora, o pai dele tem até uma irmã que é lésbica, no caso, e ele odeia a irmã dele por essa questão dela ser lésbica. E meio que ele segue na mesma onda por conta do filho também, né? Porque o nome do pai dele é o mesmo nome dele, sendo que com Júnior no final. E os comentários na cidade dizendo que o filho dele é gay mexe muito com o pai. Também mexe muito com o Arlindo, porque o Arlindo acaba criando aquela sensação na cabeça dele de que o pai não gosta muito dele por conta disso. É uma história gostosa de se ler, é uma história comovente até, é uma história que você consegue ler assim um dia, mas você precisa ter um pouco de fôlego também, né? Porque pode ser uma história linda, mas é uma história um pouco difícil de se engolir, né? Mesmo que seja com adolescente, o que o Arlindo passa durante a sua trajetória aqui no livro é um pouco até marcante até. E é um livro que eu deixo a recomendação porque eu achei um livro assim muito divertido de se ler, é uma comédia romântica, onde vai contar a história de Diego e seus sobrinhos. Diego é um cara gay, tá? Fica bem explícito na capa também. E a história vai contar sobre essa vivência deles com os sobrinhos e vai falar também um pouco do seu passado, de como ele se assumiu e tal, né? E é uma história assim que você vai rir, você vai chorar e principalmente você vai rir bastante, né? Porque é uma história assim, bem divertida e leve para você de se ler, no caso. E quando a gente tá falando do passado do protagonista, do Diego em si, a gente vê as coisas que ele passou, a gente percebe que é uma vivência ainda muito enrijecida, que ainda está muito presente ainda na nossa realidade. É um cara que estava de viagem pra praia, recebeu uma ligação do teu irmão, Diogo, pedindo pra ficar com seu sobrinho, e ele lá e ficou com seu sobrinho na sua casa. A história vai rodar nessa aventura deles nessa estadia na casa dele. Minha terceira recomendação, que é Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruiz. E é um livro assim que eu deixo recomendado bastante, porque é um livro que eu amei a leitura, amei a escrita também. Enquanto Eu Não Te Encontro vai contar a história de Lucas e de Pierre, que se conhecem numa boate chamada Titanic, ali na região do Rio Grande do Norte, eu acho que é Natal que a história se passa. Não sei, não tô lembrado agora. E a história basicamente é isso, é o Lucas indo para essa boate e acabando conhecendo Pierre. E eles têm trocam uma ideia até que bem legal durante a boate, e depois disso o Pierre literalmente some, né? Ele tinha anotado seu no telefone, mas o melhor amigo dele acabou, deixou no celular e ele não conseguiu mais recuperar o número. E ele meio que ficou sofrendo, remoendo por conta disso, e depois na faculdade ele tentou seguir a vida em frente com um novo colega da faculdade dele, que ele tentou alguma coisa ali. E durante o encontro dele é que ele encontra com Pierre. E a história de fato realmente começa com eles dois tendo essa troca de romance. E o livro também mostra um pouco da realidade deles dois, um pouco do seu passado, um pouco da faculdade que o Lucas faz, se eu não me engano é jornalismo. E também tem uma coisa assim bem interessante não. Tem uma coisa também no livro que é seu melhor amigo, ele também tá num relacionamento tóxico com o namorado dele. E isso mexe muito com o protagonista também. E é uma história assim bem legal, tem uma cena na cozinha com todos os personagens reunidos, com o Lucas, seu melhor amigo, o Pierre,
as suas amigas também, que são lésbicas, se eu não me engano, e curso psicologia. É um livro assim bem levinho, é um livro gostoso de se ler e eu deixo a recomendação aqui. Para o livro Eu Não Quero Ser Como Você. O livro aqui, Enquanto eu Não Te Conto, do Vinícius Fernandes, eu não vejo assim muita gente falando dele. E o livro ele vem com variações de cores, tá? Essa cor eu tô com a cor amarela, e tem verde, tem azul, tem vermelho. Independente da cor da capa ser diferente, não muda o conteúdo da história em si, que é uma história até bem marcante. É bem marcante mesmo, é um livro assim, não tão leve de se ler ou difícil de se mastigar. É uma história que você consegue assim levar, mas final é o que pega você de jeito, né? Vai contar a história de dois protagonistas, que é um psicólogo e um estudante de psicologia. Gabriel, ele tá fazendo faculdade de psicologia e ele mostra seu cotidiano ali na faculdade, mostra suas rodas de amigos, mostra seus relacionamentos. E Lucas, ele é psicólogo, ele já trabalha na área e a gente vai ver um pouco desse seu dia a dia também trabalhando na área, né? E a gente vê também que o Lucas é uma pessoa muito fechada, assim, pra essa coisa do amor em si. A premissa da história é essa, vai contar a história desses dois protagonistas, vai ter lá seus encontros lá no meio. E basicamente é isso. Falando um pouco dos personagens em si, a avó do Gabriel, ela é uma pessoa bem fofa, eu gostei da avó dele. Eu não gostei muito da família do Gabriel, porque a família do Gabriel é uma família assim, bem, não vou dizer preconceituosa, mas uma família meio difícil de se entender. Eu não entendi assim, quando eu tava lendo de fato, o que se passa com a família dele, com a relação dos pais em si. Até ele nem é expulso de casa, ele mesmo se decide sair de casa, morar com a avó por conta que a mãe dele não aceitou a sexualidade dele. E é um livro assim, legal, gostoso de se ler, mas tem que ter muito sangue no olho quando você chegar no final. Vamos lá para a minha quinta recomendação, essa é a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. Eu tenho aqui em casa, eu já li também 1 Milhão de Finais Felizes, mais ou menos 9 horas, dele também tem 15 dias. E 1 Milhão de Finais Felizes, que é do Vitor Martins. Se a Casa 8 Falasse, vai contar basicamente a história de 3 personagens que vai se passar no ano de 2000, 2010 e 2020, né? A história de Ana, a história de Greg e a história de Beto. A história de Ana com Letícia é bem gostosinha de se ler. Eu amei a história de 2010 e eu achei a história assim dos anos 2000 meio mediana, né? Porque são três adolescentes que moram na mesma casa e eles são LGBT. Basicamente, isso é a premissa do livro. E a história é narrada por uma casa. É isso que eu gostei realmente da narração da casa, que é uma narração até bem detalhada sobre o que acontece no decorrer dos anos. E, pra ser bem sincero, eu gostei muito do anos 2000, tá? Tem uma cena lá no final, quando termina, assim, a história de Ana e Letícia, que, assim, ó, já aqueceu o coração. A história de Greg com Gabriel, se não me engano, outro protagonista, que ele se relaciona durante a história, que é um garoto que vende marmita, é assim, ó, amo, é uma fofura só. E a história de Beto é a história online, né? Vai se passar no contexto de pandemia, sua irmã volta para a casa dele depois de ter se mudado. Aí vem toda aquela cor que Beto não gosta muito da cidade que ele mora, que é Lagoa Pequena. E basicamente a história é isso, né? O final dele, eu amei o final dele. Não é um final esperado, mas é algo assim que quando junta as peças a gente fica até, olha que legal, sabe? Você vê que os personagens realmente seguiram em frente. E a forma como o Vitor Martins conecta essa história também é muito legal. Eu amei bastante. E agora vamos para a sexta recomendação, que é Rumores da Cidade. É um livro assim, que eu amei esse livro. Esse livro aqui tem seus defeitos? Tem seus defeitos. Mas é um livro assim que eu gostei bastante, mesmo com o defeito dele. Mas como assim defeito dele? A história aqui vai contar a história de André. Um adolescente de 17 anos, ele é gay e não pode se assumir por conta que seu pai é prefeito, Ned Lima Rey. Você vai se relacionar com o cara, lógico, é um livro de romance. E também tem um tio dele que é gay e retorna para a cidade com toda essa questão da política, do pai dele se recandidatando, a brigas com a mãe dele também mexe muito com ele também.
E basicamente a história é isso, né? Como a gente já sabe que o pai dele é prefeito, tem coisa de corrupção no meio. É uma história assim que reflete bastante a realidade do Brasil, que eu percebi lá na 2018, só pra deixar assim por cima. E a história assim é até bem legal. Tem uma cena lá no final que é a cena do palanque. Eu amei essa cena. Se tivesse um filme desse livro e se tivesse essa cena do palanque, não ia me segurar no cinema assistindo, né? Porque, gente, a cena do palanque é tudo. A cena do palanque é tudo. E olha que André tinha medo, né, das outras pessoas descobrir sobre ele, de tecer alguma crítica sobre sua sexualidade, sobre a máscara que ele estava vivendo em casa, mas basicamente a história é essa, né? E essas foram as recomendações, tá? Os 6 livros. E, gente, é basicamente isso, tá? Essas são as recomendações de livros que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa seu like aqui. E não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar para o seu amigo que tá querendo algumas recomendações de livros também, né? Muito obrigado e era só isso. Bye, bye.